Então, aqui já mudou de tema. Ó. Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas, né? Quantia que poderia ser investida no combate à fome e no enfrentamento da mudança climática, né? Então, sim, deve ser correto esse número, né? É muito gasto com armas. Por que no ano passado, 2022, se gastou tanto com armas, Lula? Eu vou te dizer por quê. É por causa do seu amigo Putin, né? E agora é por causa dos seus amigos do Hamas, né? Isso vai crescer ainda mais. A invasão da Ucrânia pelo Putin, a invasão clássica, né, numa guerra de anexação, numa guerra de agressão completamente injustificada, essa guerra, claro, acendeu o alarme em muitos países, né, os países da Europa Ocidental, por exemplo, a Polônia, está se armando, é o país que está criando o exército, as forças armadas mais poderosas da Europa. Por quê? Porque estão ali na porta da Rússia. E o sinal que o Ocidente vai dar, se deixar de apoiar a Ucrânia e forçar a Ucrânia a assinar uma paz com Putin, cedendo, sei lá, 20% do seu território para a Rússia, o sinal é dizer, olha, pessoal, daqui a pouco vai ter mais uma guerra, vocês têm que se virar, é uma paz que você vai comprar 2, 3, 4 anos de paz, né? E vai vir uma nova guerra contra os países bálticos, contra a Polônia, talvez. Então, se você está nos países bálticos, você vê, ó, a Polônia, né? Você é a Polônia. Você está lá, você olha pela janela, você está vendo a Rússia, né? Ali adiante, a Rússia invadiu a Ucrânia, assim, porque resolveu, né? Tomou um bom pedaço da Ucrânia, já tinha tomado a Crimeia, né? Não tinha acontecido nada, agora tomou um bom pedaço da Ucrânia, a Ucrânia lutou, mas foi forçada a assinar uma paz e entregar uma parte do seu território. Que você vai ficar tranquilo, você volta para casa tranquilo? Não, amanhã a Rússia vem para cima de mim. Então, o que eu tenho para fazer é crescer o meu arsenal, minhas forças, né, me capacitar para resistir, né, tanto quanto ou mais a Ucrânia resistiu, talvez resistir mais, porque a Ucrânia resistiu o que pôde, acabou tendo que entregar 20%. Então, eu vou ter que resistir mais do que a Ucrânia resistiu. E a Ucrânia dependeu também dos armamentos fornecidos pelos americanos, pelos outros europeus. Enfim, não posso depender tanto disso. Opa. Isso é que está ocasionando essa corrida armamentista. Sim, há uma corrida armamentista, né, por causa, sobretudo, do Putin, né? Na África, os amigos do Putin, os mercenários do Putin estão lá ajudando ditadores a tomarem o poder em vários países da África. Então, os países vizinhos, que ainda, né, têm pouco de democracia e não querem ser vítimas também dos mercenários do Putin, tem que se armar. Então, na América Latina, você tem o teu amigo, Lula, Maduro, né, querendo tomar 2/3 do território da Guiana. Vai provavelmente tomar nesses próximos dias aí. O Brasil não vai fazer nada, aliás, né, pelo jeito, né? Vejam aí quem é do curso viu isso na live exclusiva do curso Agenda 2030 na última terça-feira. Convido aí lá quem quiser mais informações e previsões sobre a Guiana. Bem, então, amigos do Putin agredindo seus vizinhos no mundo todo. Esses vizinhos vão comprar mais armas, né? O Brasil não, né? Porque o Brasil quer ser realmente fraco militarmente. A gente está vendo esse cenário, né? Porque o Brasil fraco militarmente significa um Brasil que tem que se sujeitar às Venezuelas da vida, aos Maduros da vida. Mas, enfim. O certo é que, sim, essa corrida armamentista é por causa dos ditadores que estão todos lá presentes no BRICS, Irã também, né, com a sua agressividade. Então, é por isso. E a quantia que poderia ser investida no combate à fome e no enfrentamento da mudança climática. Quer dizer, essa quantia poderia estar no meu bolso, né? Isso que ele está querendo falar. Essa quantia poderia estar no bolso de ONGs amigas, que, por sua vez, deixariam parte no meu bolso também. Isso é o que ele está fazendo. Imagina, 2 trilhões, né? O olho acendeu. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas? Aqui, quando a pessoa mente, né, a tendência é que comete erros de tipografia, né? Então, aqui você tem esse Z aqui, né, crianças, né,
Eu acho que isso é estudado pela psicologia, né? Quando você está escrevendo uma frase, você sabe que é mentira, a tendência é que você acaba cometendo um erro involuntário, né? Claro que não foi o Lula que escreveu isso aqui, mas, né, quem escreveu isso aqui sabe que isso aqui é uma distorção, quer dizer, claro, está falando de Israel, né? E esqueceu de falar do Hamas, né? Então, quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu? Então, talvez... Bom, a maioria dos mísseis são, né, do Hamas, né? Hamas passou décadas aí jogando mísseis em cima de Israel. Quantas toneladas terão sido emitidas por esses mísseis, né? Não é o que ele está falando dos mísseis de Israel, obviamente. Então, que tal o mundo se dedicar a acabar com o terrorismo, né? Aquilo que os autores daquele estudo falam, olha, esse tema do clima está desviando as pessoas dos assuntos que realmente importam. Um desses assuntos é combater o terrorismo. Então, se as Nações Unidas servissem para alguma coisa, serviria para, olha, vamos nos juntar e acabar com o terrorismo. Uma das coisas, país X, você apoia o terrorismo? Então você está fora. Você não vai receber nada das Nações Unidas, você não entra na porta, né? Talvez fosse uma maneira de atuar. Mas claro que não quer, porque a ONU é dominada justamente por países terroristas ou que apoiam o terrorismo. Então, não é nada. Mas então o certo é que, né, você tem preocupação com o planeta, né, deveria ter preocupação também com a vida humana, como parece o caso. Vamos acabar com o terrorismo. Seria talvez a primeira coisa a ser feita, e não usar tipos de artifício de retórica como esse aqui para justificar o terrorismo. Você vê que, né, passaram 2 meses quase 3, né? Não, foi outubro. Vai fazer 2 meses do ataque do Hamas, pessoas já não estão, né, falando muito do ataque, como se, né, Israel tivesse resolvido ir lá e vou atacar Gaza, né? Como se não fosse o ataque terrorista mais bárbaro já cometido, eu acho, né, na história da humanidade, né? Então, crianças aqui com esse erro e mulheres famintas, né? Então, né, crianças, mulheres famintas que são muitas vezes usados, né, como escudo humano pelo Hamas, né, que quando deixam eles falarem, falam, não aguento mais o Hamas aqui nos obrigando a ficar na linha de frente contra Israel. Você tem vídeos, né, mostrando as pessoas quando deixam falar, falando isso, né? Crianças e mulheres famintas tentando fugir do norte de Gaza para o sul e sendo impedidas pelo Hamas, né? Isso é o que está na pauta. Mas, claro, eu tinha que dar uma lacrada aqui contra Israel. A conta da mudança climática não é a mesma para todos, né? E chegou primeiro para as populações mais pobres. Aqui tem um non sequitur, né? Ele não estava falando de pobreza, agora começou a falar de pobreza. Né? Aqui são frases jogadas, né? Inclusive o discurso está armado como um conjunto de frases de efeito, né? Não tem parágrafo, só tem frase. Né? Tem um non sequitur e exigiria toda uma comprovação. Né, quem sofre mais são as populações mais pobres. Sim, quem sofre mais com qualquer coisa são as populações mais pobres, né? Sobretudo com a ditadura, né? Sobretudo com a ditadura. No caso do Brasil, porque, né, as populações mais pobres estão diante de um sistema que as quer dependentes, que está destruindo empregos, que está destruindo a economia propositalmente para ter uma população dependente do sistema corrupto que a domina. Então, sim, esse é o clima, né, no Brasil que está predominando. Então, o 1% mais rico do planeta emite o mesmo volume de carbono que 66% da população mundial, né? O 1% mais terrorista do planeta mata mais do que os outros 99% da população mundial, isso é que eu sei, né? Então, isso, já que ele colocou esse tema do terrorismo aqui na baila, isso aqui deveria causar preocupação e espanto, né? O fato de que, né, não sei como é que essas contas são feitas, mas, né, esse 1%, né, uma parte desse 1% são pessoas justamente que querem mais controle social, né? Esses Bill Gates da vida, que andam por aí, que todo mundo sabe, com seus jatinhos e tal, né? Mas nem é isso, quer dizer, 1%, são talvez empresários que têm uma empresa que gera emprego, né? Mas ele quer que tudo seja concentrado, né? No fundo a tendência é essa nos estados e nos seus
amigos, né? Então ele quer 99% realmente da economia concentrada na mão dos seus amigos, que é quase o que está acontecendo no Brasil, e 1% fica ali para, né, a população que, né, depende dos auxílios do governo, né? Trabalhadores do campo, etc. Vamos pular isso aqui, né? Ixi, ainda tem muito, né? Então já vamos terminando aqui, né? Vamos pular umas coisas aqui, né? O mundo naturalizou disparidades inaceitáveis de renda, gênero e raça. Naturalizou, né? Eu acho que hoje existe menos, na prática, né? Assim, em termos de igualdade de direitos entre homens e mulheres, que é o tema que cada vez se fala menos, né? Não. Igualdade de direitos entre homens e mulheres, cada vez, pelo menos os países democráticos, tinha, né? Estavam avançando no bom sentido, né? Agora menos, né? Agora, realmente, onde você tem disparidades inaceitáveis, né, de gênero, por exemplo, né, países como o Irã, né, que estão aí sendo celebrados pelo Lula no BRICS, grande aliado. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui